Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos falar hoje sobre a formação dos estados nacionais, a formação das monarquias nacionais europeias aí. Então, eu gostaria só de salientar um texto aqui, a minha baliza é o livro do professor José Jobson Arruda, Eu só vou ler um preâmbulo aqui para você entender do que é que nós vamos falar. Olha só. Na passagem do mundo medieval aos tempos modernos, deu-se o processo de centralização do poder político com o surgimento das monarquias nacionais. Suas origens se encontram na Baixa Idade Média, quando os reis começaram a concentrar o poder em suas mãos. As condições fundamentais desse processo foram a crise do feudalismo e a emergência do capitalismo. A centralização monárquica foi, ao mesmo tempo, a forma política de superação da crise do feudalismo e o encaminhamento da expansão do capitalismo. A monarquia feudal evoluiu, então, no sentido de uma monarquia nacional, centralizada e forte. Embora tenha ocorrido em toda a Europa, foi na França que esse fenômeno atingiu sua plenitude. E o modelo que nós vamos falar aqui, neste preâmbulo, será o modelo da monarquia francesa. Depois a gente vai ver a Inglaterra, vamos falar do Sacro Império Romano Germânico, vamos falar da Espanha e também de Portugal. Então, inicialmente, você tem um acordo, chamamos de aliança por uma questão semântica, você terá um acordo entre reis e burgueses, como a gente pode ver aqui nesse fluxograma aqui. Porque há, no nascimento das monarquias nacionais, veja que é o século XIV e XV, é o qual nós estamos retratando aqui, esse acordo, essa aliança entre reis e burgueses. Uma aliança, claro, por interesses mútuos. O rei tinha seus interesses e a burguesia tinha seus interesses, mas, num primeiro momento, há um acordo entre rei e burguesia. O rei desejava a redução dos poderes dos nobres, que possuíam o poder local, como nós já vimos na abertura deste assunto, lá quando caracterizamos a Idade Média, enquanto que a igreja detinha o poder universal. Só que, a partir do século XIV, nós vemos a contestação deste poder da igreja. Nós vamos ver, através de exemplos, como se dá a quebra do poder universal da igreja, como nós vamos ver também como se dá a quebra do poder local desses senhores feudais. Então, notem, o objetivo do rei era a centralização política, mas, num primeiro momento, ele não tinha dividendos suficiente para isso. E por isso ele precisava da burguesia, por isso que você tem um acordo entre rei e burguesia. Por quê? Observe, nesse período ao qual nós estamos falando aqui, século XIV para o XV, você tinha, aproximadamente 60 feudos dentro da França, do que seria hoje a França ali. Portanto, você tem, aproximadamente 60 senhores feudais. São valores hipotéticos, mas só para você entender a minha lógica. Quem é que podia cunhar moedas nesse momento? Os senhores feudais. E eles comandavam a região. Lembre-se, as cidades, elas nascem ao redor ali dos feudos. Só que em um dado momento, começa a haver aquelas cartas de franquia, e normalmente um nobre se destaca mais do que outro, e um nobre começa a fornecer mais cartas de franquia, oferecendo vantagens às cidades da região, e aos poucos este nobre vai se chamando rei. E começa a haver aí uma expansão do poder deste camarada, que o fará a partir da montagem de um exército. Lembre-se, os reis começam a contratar mercenários. Quem são os mercenários? São os soldados pagos. E a burguesia vai desejar que cada vez mais esses reis expandam seu poder. Por quê? Quando o burguês, que normalmente era um comerciante, lembre-se, o número de artesãos era muito reduzido nesse momento. Normalmente o grosso da burguesia era composta aí por mercadores. Quando eles saíam de um lugar para ir para o outro,
eles tinham que pagar o imposto quando eles chegavam numa cidade, eles tinham que pagar pela proteção militar do senhor daquela cidade, porque lembra da historinha do Robin Hood? Ela está acontecendo nesse momento. Né? Robin Hood era parte, né, de um grupo chamado bandoleiros. Né? Você tinha vários bandoleiros aí espalhados pela Europa que costumavam assaltar esses comerciantes. Tá? E por conta disso, os senhores, né, feudais ali da região ofereciam proteção militar a esses comerciantes. E, óbvio, tinham que pagar, né, porque senão, né, eles seriam assaltados, se é que você me entende. Ele também tinha que pagar um pedágio, entre aspas, para entrar lá na cidade comandada por aquele nobre. Quem cunhava as moedas era o nobre da região, então precisava sempre haver, né, alguém ali para trocar moeda, e claro, esse cara tirava, né, um lucrinho em cima disso. Normalmente o camarada ficava sentado ali num banco ou montava uma banca, daí é que vem a história, né, do banco, né, os caras que ficavam sentados lá no banco trocando moeda de um lado para o outro, né, ou então montavam sua banca, né, tem essas duas versões. Sugiro ler Jacques Le Goff, A Bolsa e a Vida, ele vai tratar um pouco sobre isso. E nós temos aí moedas de diferentes pesos, né, de diferentes materiais, então os caras ficavam lá negociando moedas em determinados lugares lá da cidade. Cada senhor feudal fazia a justiça, impunha as regras lá da sua cidade, fazia um sistema de pesos e medidas segundo a sua vontade. Então, o burguês tinha que se adaptar em cada uma das cidades que ele passava, né? Ele tinha que, né, entender dos impostos daquela cidade, tinha que pagar uma proteção militar, um pedágio, tinha que obter... Cara, isso atravancava os negócios, né? Isso diminuía a dinamicidade da compra e da venda, né? Colocavam um breque ali nos burgueses. Então, a burguesia era ela seria muito favorecida, iria dinamizar o comércio, iria ser favorável, né, à economia se tivesse uma padronização. Então, o grande objetivo da burguesia era uma padronização, uma unificação. E isso quem poderia oferecer? O rei. Tá? Então, num primeiro momento, quem vai se aliar ao rei, lembre-se, por interesses mútuos, né, é a burguesia, que vai, né, a partir da figura do rei, ter um certo domínio econômico. Tá? A burguesia terá um certo domínio econômico. E, em um segundo momento, quem vai se aproximar do rei é a nobreza, barra clero, porque lembre-se, né, a sociedade ela continua estamental. Você tem clero, nobreza e povo agora, né? Não só mais servos, você continua a ter os servos, porque o feudalismo ele não sumiu, lembre-se, há regiões que ainda você tem o feudalismo, na própria França, né? Ele diminui gradativamente, mas ele ainda existe. Então você tem uma classe chamada povo, porque aí você tem servos, você tem, né, os trabalhadores das cidades, você tem a burguesia, tudo dentro deste, vamos chamar, terceiro estado, né? Que eram os não nobres. Né? A parte de cima da tabela era a nobreza, aí incluía o alto clero, tá? E, claro, a própria nobreza. E os não nobres, esse terceiro estado. O rei precisava do apoio dessa nobreza, porque lembre-se que quem moldava ideologicamente, né, a Idade Média aí, era esta nobreza. Né? E a nobreza, sobretudo a partir do século XIV, também vai precisar do rei. Então, aqui nós temos uma aliança de classe, aqui é uma aliança de verdade, assim, né, de irmandade. Por quê? Porque o rei também era um nobre, o nobre com mais poderes agora, né? Mas a nobreza vai precisar do rei, por quê? O que eu tenho no século XIV? Nós vamos ver isso logo adiante, mas eu tenho, né, muitas pestes, como a peste negra, eu tenho muitas guerras, como a Guerra dos 100 Anos, eu tenho muitas revoltas, tanto de camponeses quanto, né, de artesãos, quanto revoltas urbanas aí, populares, vamos chamar assim, nas cidades. E quem é que poderia oferecer proteção? Quem é que tinha um exército forte nesse momento? É o rei.
Então você começa a ter um acordo agora, né, um segundo passo aí, né, entre o rei e a nobreza. Lembre-se, primeiro rei e burguesia, agora rei e nobreza. Tá? O rei vai oferecer proteção a estes nobres, vai oferecer a eles cargos burocráticos, cargos políticos, né? Eles vão controlar o Estado. O rei vai dominar politicamente a nobreza, mas ela vai controlar a burocracia, o Estado. Né? Se por um lado o rei domina politicamente a nobreza ficará com o poder político. Tá? Então, se a burguesia detém o poder econômico, a nobreza ficará com o poder político no alvorecer da Idade Moderna, né, ou no crepúsculo da Idade Média, aí, se você preferir. Né? O rei também vai oferecer muitas vantagens a estes caras, tais como isenções, né, de impostos. A nobreza não pagaria imposto nenhum. Claro, não é toda a nobreza, mas a alta nobreza, uma parte da nobreza ali, não pagaria impostos, né? Vamos lá, a alta nobreza, tá? Bem como você tem aí também as pensões que eram dadas pelo rei aos nobres que viviam ali próximos a ele, né? A chamada corte. Então, a própria questão, né, da justiça vai ser monopolizada por esses caras. Lembre-se, a corte de justiça, né, a justiça seria realizada ali. E agora a gente vai ver, né, como se aplica esse fluxograma aqui. A gente vai ver a monarquia francesa, que terá início o processo de centralização com uma família chamada Capetingia, né, os Capetingios aí. Hugo Capeto, conde de Paris, será um nobre, né, um senhor ali da região de Paris, que vai, no início aí, né, ou melhor, no final do século X, ele tem, né, todo um processo ali de começar a centralizar, tomar medidas aí que vão fortalecer o seu poder em detrimento dos outros nobres. E a sua linhagem vai tomar sucessivas medidas que aos poucos vão quebrando com a autoridade, com o poder local dos senhores feudais. Tá? Óbvio, são mais de 350 anos em que esse processo está sendo construído. Não foi do dia para a noite. Veja, do século X ao XIV, os capetingios vão tomando essas medidas. Então, é bem paulatino esse processo. E, claro, são dezenas e dezenas de reis. Nós não teríamos tempo hábil para falar de todos, então a gente vai destacar alguns aí, como Filipe Augusto, Luís IX e Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo. Né? Filipe Augusto, ele, né, governa aí século XII para o XIII, vai empreender muitas conquistas territoriais, então vai alargar o domínio, né, territorial de sua família, né, o seu domínio territorial. Ele vai criar um imposto em todo o território que ele governa e ele dará início, né, a um exército nacional. Lembrando que não eram voluntários, né, eram um exército pago, eram mercenários, lutavam por dinheiro. Né? Então, a partir do momento em que ele constitui esse exército de mercenários, ele começa a se impor sobre os subvassalos. Como assim subvassalos? Lembre-se, o rei ele era um sucerano, como outros senhores feudais também o eram. Então, ele era sucerano de uma série de vassalos. Só que esses vassalos, né, de Filipe Augusto, vamos exemplificar, eles tinham outros vassalos também. Tá? E os vassalos destes vassalos tinham outros vassalos. E você deve lembrar que nós já falamos lá na aula 17 e 18 que o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Né? A gente viu isso lá no feudalismo. O vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. As relações eram diretas, sucerano-vassalo. Barra sucerano-vassalo, barra sucerano-vassalo. Então, ele precisa dominar esses subvassalos, seja através, né, do convencimento pela violência, seja através, né, da sedução de cargos, né, de uma pensão, de uma isenção, como a gente viu lá no slide passado. Né? Filipe Augusto também começa
a conceder cartas de franquia para alavancar ainda mais a sua renda, né, para financiar os seus projetos militares. Ele vai arranjar também muitas tretas aí, inclusive com a Inglaterra. Tá? E essas cartas de franquia vão liberar, né, muitas cidades da tutela de senhores locais, que por sua vez poderiam ser seus subvassalos. Tá? Ele também dará início à organização de uma burocracia, um proto-estado, ou seja, a raiz, né, de um Estado moderno. Está sendo semeado aí a ideia de um Estado moderno. Exemplos aqui, né, de funcionários públicos, vamos colocar assim, funcionários desse Estado que está nascendo. Nós temos os bailhos, né, e os senescais. Esses cargos aqui eram cargos de justiça, vai lá, eram os caras que aplicavam a justiça. Podemos fazer uma analogia aí, eram, né, como se fossem delegados ou mesmo aplicadores da justiça, né, administradores regionais, os senescais mais ao sul aí da França e os bailhos, portanto, mais ao norte. Né? Depois a gente vai destacar, né, o Luís IX, que vai, né, centralizar ainda mais o poder nas mãos do rei, constituindo uma moeda, uma única moeda para os seus domínios. Então ele vai proibir os outros senhores, né, de terras aí de cunhar moedas, vai virar um monopólio do rei a cunhagem de moedas, bem como ele também vai criar uma corte de justiça, os tribunais reais, ou seja, ele vai monopolizar a justiça. Né? Nós já vimos aí, então, o Exército Nacional, Imposto Nacional, né? Já vimos uma moeda, um tribunal. Veja, ele está, né, favorecendo a burguesia nesse momento, porque, óbvio, ele também está se favorecendo. E o Luís IX, ele será canonizado, né, pela Igreja Católica, ele é o São Luís. Né, muito se deve à participação dele na 7ª e na 8ª Cruzada. E depois a gente vai falar de Felipe IV, filho de Felipe III, tá, que ascende ao trono em 1285 como Felipe IV o Belo, né, cognominado o Belo. Esse camarada era impetuoso, né? Ele vai mudar a política até então vigente na França de alinhamento à igreja. O próprio pai, né, de Felipe IV, né, Felipe III, era um devoto católico, um devoto súdito, né, ou fiel do Papa. O Felipe o Belo, ele mudará essa perspectiva, inclusive taxando a igreja, né? Ele quer cobrar um imposto sobre o clero. E é óbvio que com isso ele terá uma série de atritos com o papado. O Papa, à época, Bonifácio VIII, né, vai inclusive dar um ultimato aí a Felipe o Belo de que se ele continuasse com essa história de querer taxar a igreja, né, ele seria excomungado, ele iria excomungar o Felipe IV. Né? Lembre-se que excomunhão era ser expulso da igreja, excomungar era expulsar da igreja. E na Idade Média, aí, século XIII para o XIV, era linha direta para o inferno. O cara ser excomungado era a condenação ao inferno. Então, né, não dava para se passar muito aí. Né? Se ele fosse excomungado, ele ia perder muitos amiguinhos. Então, o que o Felipe o Belo faz? Ele vai, inclusive, convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, ele vai convocar membros do clero, membros da nobreza e membros daquele terceiro estado, óbvio, não os servos, não os pobres urbanos, né, membros da burguesia, para compor essa assembleia. Ela é um organismo consultivo. Ele vai consultar esses camaradas para taxar os bens da igreja. Né? Ele vai consultar esses caras para cobrar impostos sobre a igreja. E o atrito chegou a tal ponto entre Felipe o Belo e o Bonifácio VIII, que aliados políticos de Felipe o Belo, lá na Itália, lembrando que a Itália não existia, é uma expressão geográfica, vão chegar a sequestrar o Papa, né? Vão ficar lá com o Papa uma semana, mais ou menos, vão dar umas porradas no Papa, mas depois vão acabar soltando. Entretanto, o Papa morrerá, já era octogenário, né? Bastante idoso, ele morre em decorrência, né, dos machucados aí, né, desse cativeiro. E após a morte do Bonifácio VIII, Felipe o Belo teve uma brilhante ideia. Né? Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, eu vou escolher o Papa agora, já que o Boni, né, o Boninho morreu, eu vou escolher o Papa agora. Então ele vai nomear um bispo francês para ser Papa.
Obviamente que a cúpula da igreja lá em Roma não gostou, não curtiu muito da ideia, né, de ter um Papa francês, e nomeou um Papa também. E aí o Papa francês, né, vai excomungar o Papa romano, e o Papa romano vai excomungar o Papa francês. O Papa francês ficava numa cidade ali ao sul da França, que costumava ser, né, uma cidade onde os papas iam passar as férias, no sul da França, a cidade de Avignon, né? Então, por isso que a Igreja Católica Romana vai chamar, né, este evento que vai de 1307 a 1377 de cativeiro de Avignon, ou seja, os franceses sequestraram o papado lá naquela cidade, né? Nós chamamos esse evento também de Cisma do Ocidente. Por quê? Porque você tem um racha na igreja. Até o imperador do Sacro Império Romano Germânico vai resolver nomear um papa lá. Então, estava uma bagunça total, né? Só que, em meio à Guerra dos 7 Anos, que agora você só vai ouvir falar, né, você só vai aceitar que a Guerra dos 7 Anos aconteceu, dos 100 anos, perdão, nós vamos estudar a Guerra dos 100 Anos na aula seguinte, né, no próximo conteúdo. Mas em meio à Guerra dos 100 Anos, há um enfraquecimento da França, né, o que possibilitou aí, né, uma reconciliação entre a Igreja e o Estado francês e a volta à unidade da igreja, né? Findando esse cisma do Ocidente aí, né? No alvorecer do século XV. A Guerra dos 100 Anos ela foi entre a França e a Inglaterra, tá? E como eu disse, nós vamos estudar no próximo assunto. A Guerra dos 100 Anos, gente, ela terá como grande consequência para a França, tá, o enfraquecimento da nobreza. Lembrando que em meio à Guerra dos 100 Anos nós também teremos uma série de revoltas camponesas, nós teremos a peste negra, né? Nós teremos revoltas populares e assim por diante. Então, claro, né, a soma dos fatores vai levar a um enfraquecimento muito grande da nobreza. É aí que a nobreza vai pedir auxílio ao rei, né, que vai oferecer proteção a esses nobres. Floresce também aí um sentimento nacionalista francês, principalmente em torno de uma senhorita chamada Joana d'Arc, tá? E o resultado final aí desse processo todo é a consolidação do poder real na França. Tá? Veja, a Guerra dos 100 Anos vai, apontar para a centralização política na França, como também a gente vai ver, né, a Guerra das Rosas na Inglaterra favorecendo a centralização, como a gente vai ver o fim, né, da Guerra da Reconquista lá na Espanha, após o casamento dos reis católicos, também favorecendo essa consolidação, e em Portugal, uma grande revolução, a Revolução de Aves, também, né, vai marcar a centralização política, ok? Agora a gente vai falar da centralização na Inglaterra, né, como se forma a monarquia inglesa. Então, notem, essa área aqui, o litoral da França, é chamado de Normandia. Por que é chamado de Normandia? Porque ao longo do século X, XI, os normandos vão, né, tomar essas terras que eles vão, né, invadir, vão se fixar ali na Normandia. E no ano de 1066, um normando, chamado Guilherme o Conquistador, lembrando que Guilherme é a tradução de William, então pode aparecer com este nome, mas Guilherme o Conquistador irá atravessar aqui o Canal da Mancha com seus exércitos, e dará início à conquista da Inglaterra. Os normandos vão entrar em guerra com os saxões. A primeira grande batalha aí foi a Batalha de Hastings, no qual, Guilherme o Conquistador dará início a conquista aí do leste da Inglaterra, um conflito entre saxões e normandos, que vai levar ao enfraquecimento dessa nobreza saxã após mais, de meio século de guerra, aí, quase um século de guerra, e após o casamento de Henrique II, que era normando, descendente, portanto, lá do Guilherme o Conquistador, com uma senhorita saxã, vai selar aí, um acordo entre saxões e normandos, fundando assim a dinastia Plantageneta. Você tem ali um período de pacificação na Inglaterra. A dinastia Plantageneta, também chamada de Angevina, mas
né? Praticamente não aparece esse termo, né? Por conta angevina, por conta do condado d'Anjou, lá na Europa continental, né? Mas normalmente vai aparecer o termo Plantageneta. Henrique II, né, o primeiro rei dessa dinastia, após esse acordo aí entre normandos e saxões, ele será responsável, além, claro, né, da consolidação de um exército nacional, aí, lembrando também o exército de mercenários, ele vai consolidar uma corte de justiça, né, os tribunais reais. Né? Depois nós teremos o Ricardo I, que era filho do Henrique II, né, o terceiro filho aí de Henrique II, que vai herdar o trono depois dos irmãos morrerem, Ricardo I, né? Também conhecido como Ricardo Coração de Leão. Por que ele é chamado de Ricardo Coração de Leão? Porque ele era um rei, né, que viveu para a guerra, ele conduziu a Terceira Cruzada, ele arranjou treta lá no Sacro Império Romano Germânico, arranjou treta lá na França, vivia em guerra, né? E o irmão mais novo dele, o João I, que os detratores chamavam de João do MST, né, o João Sem Terra aí, né, gostava quando o irmão ia para a guerra. Por quê? Porque era a chance que ele tinha, né, de governar aí a Inglaterra, ficava aí como rei provisório. O fato é que a maior parte do tempo o Ricardo I passou em guerra. Lembre-se, Terceira Cruzada, né, ele vai conseguir, inclusive, com a Terceira Cruzada, lá um salvo-conduto, né, para que os cristãos fossem visitar lá Jerusalém, um acordo, portanto, né, com os sarracenos, e ele também vai dar início, né, a uma guerra de conquista aqui de territórios na Normandia, mas ele acaba com uma lança no meio do peito, né, em meio a esses conflitos aí. Né? Óbvio que para financiar essas guerras ele precisava cobrar impostos, né? Sobretudo dos nobres, né? Os burgueses já estavam acostumados a pagar, mas claro, os nobres não estavam muito satisfeitos com isso. Ó. Mas agora você desafiar um rei, né? Ricardo Coração de Leão, é meio complicado. Né? Então os nobres estavam meio revoltadinhos lá, mas ninguém partiu para porrada com o Ricardo. Mas depois da morte dele, né? Quando finalmente o seu irmão, né, João I, o João cobrador de impostos lá da historinha, né, de Robin Hood, assume o poder, ele vai querer acabar com essa alcunha de sem terra. Por que ele era chamado de sem terra? Porque ele não era o herdeiro, né, do trono aí, então ele não ficaria com a herança, por isso que os caras chamavam de João Sem Terra. Ele queria mostrar que, né, ele poderia reverter esse título. Ele vai tentar dar continuidade às lutas do irmão lá na Normandia, mas não deu certo, ele vai ser derrotado, né, lá pelo Filipe Augusto, né, que era o rei da França. Veja, né, as coisas estão se cruzando aí, o nascimento da monarquia francesa com a da inglesa. O fato é que ele continua a cobrar impostos para financiar essas batalhas e ele perde. E aí, claro, os nobres vão ficar muito, muito, muito bravos e vão se rebelar contra o rei. E para não ter que encarar uma guerra civil ou uma guerra direta com esses nobres, o João I é obrigado a dar um passo atrás. Né? Ele vai acabar assinando, né, um documento chamado Carta Magna, um conjunto de leis, portanto, imposta pelos nobres lá em 1215, né, para que o rei assinasse esse documento, se comprometendo em não cobrar mais impostos sem consultar o Grande Conselho. Este Grande Conselho era um conselho formado por nobres, que depois se chamaria Parlamento. Né? Tampouco, né, um nobre seria julgado, né, por um não nobre. Os nobres seriam julgados por seus iguais, segundo as leis de suas terras. Tá? Então é isso que diz a Carta Magna. Resumo da ópera: a Carta Magna vai puxar o breque, vai refrear os poderes do rei. Aí você deve estar pensando, mas o objetivo da aula não era entender como houve a centralização? Pois é. Tá? Este evento aqui, né, chamado Carta Magna, muito importante por sinal, ele vai dar mais poder aos nobres, ele vai tirar os poderes dos reis que começavam, né, ali com o Henrique II, o Ricardo I, a se centralizar. Mas no romper do século XIV, nós teremos a Guerra dos 100 Anos, lembra? A gente falou lá na França. Então, a Guerra dos 100 Anos foi entre Inglaterra e França,
Quem dará início a essa guerra é Eduardo III, rei, né, da Inglaterra. Está aqui nessa árvore genealógica, aqui, ó, Eduardo III. Nós vamos falar desse camarada depois, no próximo assunto, quando a gente for estudar a Guerra dos 100 Anos. Né? O Eduardo III dará início à Guerra dos 100 Anos, reclamando o trono, né, da França. E num primeiro momento, a França vai, né, tomar as porradas da Inglaterra. A Inglaterra vence a primeira fase da Guerra dos 100 Anos, várias batalhas, portanto, mas perde a guerra. A França vai se recuperar aí lá né, na década de 1420, né, um marco para isso é o aparecimento da Joana d'Arc, como a gente vai ver depois, né? Mas vem a vitória da França sobre a Inglaterra, tá? Veja, em meio à Guerra dos 100 Anos, nós teremos a deposição do rei Ricardo II. Ricardo II Plantageneta, tá aqui, ó, né? Ele, descendente de Eduardo III, veja, né? Tá aqui, ó, Ricardo II, que nasceu em 1367 e morreu em 1400, ele foi rei de 1377 a 1399. Tá? Por que ele foi deposto? Um primo dele, porque era todo mundo primo nesse momento, né? Chamado Henrique, né? Vai acusá-lo de ser incompetente, aí tá ferrando com a gente, vai dar uma rasteira nele. O Henrique IV, ele era descendente dos Plantagenetas de um ramo chamado Lancaster, da casa de Lancaster, uma das mais ricas, se não a mais rica família lá da Inglaterra deste período. Né? Então, o Henrique vai dar uma rasteira no Ricardo II, vai depô-lo e vai assumir como rei, né, com o título de Henrique IV. Veja, não houve contestação quanto a isso, porque ele era muito rico, podia pagar muitos mercenários, ter um grande exército, armas convencem pessoas, você sabe disso. E realmente, né, a Inglaterra vai continuar, né, agora, né, vai estar melhor aí na Guerra dos 100 Anos, e está vencendo, Só que, depois da morte do Henrique V, vai desandar a maionese. O filho dele, o Henrique VI, começa a perder, e em 1453 ele perde realmente a Guerra dos 100 Anos, e é onde nós teremos o nascimento da Guerra das Duas Rosas. Por quê? Porque uma outra família poderosíssima lá do norte da Inglaterra, chamada York, na família Casa de York, vai contestar o poder do Henrique VI, um camarada chamado Ricardo, Duque Ricardo de York, vai chamar o Henrique VI de louco, de incompetente, por isso que a Inglaterra perdeu a guerra, e lembrando que os York que usavam aí uma rosa branca, como símbolo de sua família, enquanto os Lancaster usavam uma rosa vermelha, por isso vai se chamar Guerra das Rosas. Então, o Duque de York, o Ricardo de York, vai tentar derrubar o Henrique VI do poder, mas acaba morto nessa tentativa, ele morre em meio aos conflitos com o rei. E aí, o filho do Duque de York, o filho de Ricardo de York, Eduardo, vai tomar a posição do pai, e ele vai contar com o apoio de um outro nobre muito poderoso, o Earl era um título de nobreza, o Earl de Warwick, vai apoiar o Eduardo IV, que vai acabar depondo o Henrique VI, prendendo o Henrique VI lá na Torre de Londres, e intitulando-se rei da Inglaterra. Só que aí o Henrique VI vai acabar fugindo, retoma a guerra, pode ver aqui que é uma nuance entre o fim de um primeiro ciclo de reinado e o início de um segundo, aqui também, por parte do Eduardo IV. O fato é que o Henrique VI foge, dá continuidade à luta para derrubar o Eduardo IV do poder, mas o Eduardo IV vai capturar novamente o Henrique VI, e aí, misteriosamente, o Henrique VI acaba morto nessa segunda captura, e o Eduardo IV vai consolidar-se no poder. Só que ele morre em 1483,
sem deixar um herdeiro adulto, né? O filho dele, Eduardo V, tinha 12 anos de idade nesse contexto. Então, quem vai tutelá-lo é o irmão, né? É o tio, no caso, de Eduardo V, irmão de Eduardo IV, o Richard, né? O Ricardo. Ricardo que vai ter uma história muito controversa, porque no dia da coroação aí do menino, ele simplesmente sumiu a caminho da Torre de... Sumiu, né? Foi abduzido, né? Ninguém, né? Não teve mais notícias, né? Ninguém está acusando o Ricardo III de ter feito nada, mas sem o sobrinho, ele vai, né, ser o único herdeiro homem e ele vai assumir como como Ricardo III da Inglaterra, né? Ele vai se coroar como rei. Nesse meio tempo, aquele o Warwick lá, que era aliado dos York, ele, né, teve um plot twist, aí ele mudou, né? Ele passa a apoiar os Lancaster, né, principalmente por conta das maquinações políticas da viúva do Henrique VI, né? A Margarida, ou Margarete, de Lancaster aqui, né? Então, vamos lá ver aqui, o Henrique VI casado com a Margarete, né, de Lancaster aí. Tá? E o que acontece? Começará uma guerra, uma retomada da guerra. Veja, Henrique VI não tinha descendentes diretos, então um sobrinho dele, chamado Henrique VII, com o apoio do Earl de Warwick, vai sair ali da Normandia e vai para a Inglaterra, né, vai atravessar o Canal da Mancha para destronar o Ricardo III, e uma guerra aí que vai lá, né, durou quase 2 anos. O Ricardo III acaba sendo deposto, né? Na verdade, ele morreu na batalha de Bosworth Field. Ele foi o último rei da Inglaterra a morrer em combate. E aí o Henrique VII, né, da dinastia, ele era da casa Tudor, né, filho de Edmund Tudor, mas lembre-se, ele descendia dos Lancaster. Então, né, o Henrique Tudor você pode tranquilamente chamá-lo de Henrique Lancaster, né, ou da família de Lancaster, mas o Henrique Tudor, ele vai assumir, né, como o Henrique VII, e para colocar fim a essa guerra, ele casa-se com uma das filhas, a filha mais velha do Eduardo IV, né, chamada Isabel de York, ou Elizabeth no inglês, né, Isabel, lembre-se a tradução, a Isabel de York. E aí consolida a dinastia Tudor no poder, né, lá da Inglaterra, levando a partir daí a uma pacificação interna, centralização política, tá, o que daria um enorme impulso aí econômico e comercial à Inglaterra, inclusive, né, a rosa vermelha dos Lancaster com a rosa branca dos York forma a rosa Tudor. Tá? Esse impulso econômico, gente, será muito importante para a Inglaterra, pode observar aqui, ó, por causa dos enclosures, os cercamentos. O que os ingleses faziam aqui dentro? Eles criavam ovelhas. E para que eles queriam ovelhas? Para tosquiar essas ovelhas, para tirar a lã. Essa lã servia para a confecção de tecidos, ainda manufaturas, né? Mas que vai auxiliar pra caramba depois a Revolução Industrial da Inglaterra. Tanto é que quando nós formos falar da Revolução Industrial na Inglaterra, a gente vai voltar, né, a esses enclosures aqui, são importantíssimos para a gente entender o que é que rolou depois. Beleza? Por hora é isso, nós voltamos na próxima aula para falar sobre o Sacro Império Romano Germânico, beleza? Então até depois.